O homem é mau por natureza ou ele nasce bom e a sociedade corrompe ele? Ou uma terceira opção, será que nós somos bons de verdade, mas temos a tendência de seguir a maldade, de fazer a maldade? Será que a maldade é uma tendência? Bom, essa semana tivemos dois casos muito chocantes que chocaram basicamente a sociedade brasileira inteira. O primeiro foi o caso de um homem, aparentemente de uma classe mais alta, que assassinou um gari no meio da rua. A notícia virou manchete nacional e internacional porque ele matou por motivo torpe. Ele simplesmente sacou a arma porque o caminhão estava na frente da rua e assassinou uma pessoa que estava trabalhando. O segundo caso você já sabe muito bem, é o caso do Felca com seu vídeo de adultização. Um vídeo que há muitos anos já tinha sido denunciado por muita gente, esse caso aí do tal do Ítalo Santos, de estar adultizando, explorando as crianças ou menores de idade em vídeos em troca de grana. Eu quero trazer esses dois casos e fazer um paralelo com os pensamentos de Rousseau, né, e Thomas Hobbes. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. Deixa o like aí, tá? Não esquece de deixar o like para ajudar aqui o trabalho. Mas olha, eu quero que você faça essa reflexão comigo. Peguei até um textinho para ler para vocês, ó. Um filósofo que explorou a natureza da bondade e da maldade humana foi o Thomas Hobbes. Ele defendia que o ser humano, em seu estado natural, é guiado por seus desejos e impulsos, levando a uma tendência à maldade e à violência. O Hobbes acreditava que o homem era o lobo do homem, essa frase é famosa dele. O homem é o lobo do homem, e que a sociedade civilizada, com suas leis e instituições, é necessária para controlar essa natureza inerentemente má. Então, para o Thomas Hobbes, nós somos inerentemente maus mesmo. A gente tem uma tendência, não é nem tendência, a gente já nasce mal. E a sociedade, as leis, os nossos pais nos corrigem, as leis da sociedade, da justiça, freiam esses impulsos que nós temos, incluindo a religião também, que também serve como um freio moral. Ou seja, as leis, a religião, a educação, é como se tentasse frear essa maldade que você, que eu temos inerentemente. Porém, um outro filósofo da mesma época discorda do Thomas Hobbes. Ele, nada mais nada menos que é o Jean-Jacques Rousseau. E o que ele dizia? Ele argumentava que o homem nasce bom e que a sociedade é que corrompe o homem. Para o Rousseau, o estado de natureza do homem é um estado de liberdade e igualdade, onde o ser humano é naturalmente guiado pela piedade e pelo amor a si mesmo. E é a criação, foi a criação da propriedade privada, das desigualdades sociais, que levaram à corrupção e à maldade. Então, o Rousseau vai na contramão do Hobbes, né? Ele fala que é a sociedade, na verdade, que corrompe a gente, que a natureza humana das sociedades no geral, da coletividade, que corrompe a gente. Ou seja, a gente nasce bonzinho e vai se corrompendo conforme vai vivendo na sociedade. Eu quero que você pegue esses dois ensinamentos, esses dois pensamentos e tente destrinchar esses dois casos, da adultização e do homem que simplesmente matou um gari, simplesmente por matar, matou por matar, assassinou por assassinar. Ele tinha motivos para isso? Será que ele era inerentemente mau? Ou será que a sociedade corrompeu aquele cara? Né? Vamos pegar o caso mais do Ítalo, que é um pouco mais fácil. O Ítalo ele teve toda a chance de parar. Ele já foi denunciado por vários outros influenciadores antes do Felca. Ele já foi denunciado por um monte de gente. Teve várias chances de parar e não parou. Ele sabia, no fundo, que o que ele fazia era um crime. De fato, era, na verdade, mas continuou fazendo a sua conduta criminosa. Podemos arguir aí ou concluir aí que a maldade do Ítalo foi planejada. Ele não agiu por ignorância, ele agiu porque sabia o que estava fazendo e como não havia punição para ele, ele continuou fazendo reiteradamente. Então veja que a maldade, ela é uma escolha. Na minha opinião, vou falar a minha opinião para vocês, a maldade, na minha opinião, é uma escolha. O Platão, eu vou pegar um outro pensador clássico que dizia o seguinte, né, que é o Platão. O Platão, ele dizia que o ser humano tem dentro de si impulsos que podem levá-lo tanto ao bem quanto ao mal. A maldade seria natural, mas resultado da ignorância. Quem conhece o bem, age com bem.
Quem erra, erra porque não conhece as vantagens de fazer o bem. O próprio Platão falava que ainda que todos estejam fazendo o errado, ainda que todo mundo esteja fazendo a coisa errada, o certo sempre será o certo. Então ele tentava arguir que nós, no nossa profundidade humana, a maldade é uma escolha. É uma escolha. Você não nasce mal. Você tem impulsos a fazer o mal. Impulsos, ou seja, inclinações. Por quê? Porque fazer o mal é mais fácil, gente. É muito mais fácil. Se eu roubasse, pelo menos, por exemplo, um celular seu, é muito fácil roubar algo seu e esconder, não é verdade? Bem diferente se você perdesse o celular, por exemplo, e eu tentasse te ajudar a descobrir onde que ele está, tentar fazer o máximo para te ajudar. Bem diferente disso, na verdade. Ou seja, para fazer o bem é algo muito mais inteligente, muito mais sábio, muito mais trabalhoso. Dá trabalho fazer o bem. E tem limites também, né? Porque você não pode se doar demais, senão as pessoas vão se aproveitar de você. Então até para fazer a bondade você tem que ser sábio. Mas para fazer a maldade é muito fácil, muito tranquilo. E a gente tem essa tendência para o mal. Mas não significa que é determinista. Não significa que você vai fazer. Não significa que você precisa ou que a sociedade está te impulsionando, te incentivando a fazer isso daí. Todos nós temos escolhas. Todos nós temos escolhas, incluindo o Ítalo. Ele teve a escolha de parar. Ele teve a escolha de não continuar fazendo aqueles vídeos que ele fazia com a Camilinha e com todos aqueles casos lá de exploração que ele continuou fazendo. Mas ele escolheu continuar pelo caminho mais fácil. A impulsividade, que é a escolha dele, levou ele para o livre-arbítrio a continuar explorando aquelas crianças ali naquela casa, naquela mansão, entendeu? Então veja que a maldade não é inerente a nós e também não é influência da sociedade, não é corrupção da sociedade. Você tem escolha, você tem livre-arbítrio. Agora, que nós temos uma tendência maior para fazer o mal, temos. Por quê? Porque é mais fácil. Porque é muito mais fácil. Mas como o próprio Platão falava, a gente age com o mal por ignorância. Por pura e mera ignorância. Porque se você visse as vantagens de fazer o bem, de fazer coisas boas, de fazer o belo e as virtudes, você não faria o mal. Você não roubaria ninguém, você não enganaria ninguém, você não se corromperia por ninguém, entendeu? Mas a maioria das pessoas pecam por ignorância. Só que não é só ignorância, não é inocência não, tá? Lembrando, não confunda ignorância com inocência. O Ítalo, ele era ignorante, mas ele não era inocente, ele sabia o que estava fazendo. Entendeu a diferença? Eu acrescento aí nesse vídeo mais um filósofo, mais um pensador, que esse você conhece bem, chamado Sigmund Freud. Para o Freud, na psicanálise, criação dele, ele dizia que o ser humano era portador de impulsos destrutivos, que ele chamava de thanatos, e de impulsos de vida, que ele chamava de eros. Para ele, existe sim uma pulsão agressiva inata, mas que pode ser canalizada ou controlada pela cultura, pelo convívio social e pelas escolhas do indivíduo, entendeu? Na sua individualidade, na sua subjetividade. Então veja que o mal, entre fazer o mal e fazer o bem, embora haja influência da sociedade, da mídia, do meio social, você sempre tem a escolha, você sempre tem o livre-arbítrio. Ninguém te obriga a fazer uma maldade. Você faz porque você concluiu na sua ignorância que aquilo ia te trazer vantagens, que aquilo ia ser bom para você. Você foi lá e fez, agiu com maldade para passar por cima de alguém. Entendeu agora? É uma escolha. Agora, que a tendência a fazermos o mal é muito maior do que fazermos o bem, porque fazer o bem é difícil. Você tem que ser inteligente para fazer o bem, você tem que ser indulgente, você tem que ser sábio, para que também você não ser explorado, não é verdade? Agora, passamos ao caso do rapaz que matou o gari. O rapaz que matou o gari. O gari estava trabalhando, o caminhão de lixo estava bloqueando a estrada, a rua. Ele poderia muito bem ter escolhido a virtude da paciência, de parar, esperar o caminhão recolher o lixo e sair, e ele seguiu o caminho dele. Mas não, ele escolheu o caminho vamos dizer, um caminho da ignorância, da perversidade, o caminho de eu sou melhor que você. Tira esse caminho daí porque eu preciso ir para minha academia. O rapaz ia para a academia. Eu preciso ir para minha academia, estou atrasado. Os caras não tiraram. Pá. Isso não dá direito de ninguém fazer isso. Aí eu te pergunto, esse cara que assassinou o gari, ele era inocente? Ou ele era ignorante?
Pois é, de inocência ele não tinha nada, mas de ignorância, com toda razão e certeza. E leia-se ignorância não como um ignorante intelectual, de não ser estudado, de não saber as leis, ou a ler e a escrever. Não, não é esse tipo de ignorância. É a ignorância moral, a ignorância moral. E o Brasil está cheio de ignorantes morais, que se acham uns melhores que os outros, que passam a perna em fulano, que mentem para ganhar vantagem, porque isso foi uma cultura enraizada e espalhada por cada brasileiro. Essa cultura chegou até mim, chegou até você, claro, mas ela não te obriga a passar a perna em ninguém, a enganar ninguém, a roubar ninguém. Então por que há tanto roubo, há tantas pessoas corruptas pela nação? Escolha. Escolha. Ele vê que nada acontece com os que são corruptos e escolhe se corromper. Aí a gente volta para o Platão. Platão dizia que ainda que todos estejam fazendo o que é errado, o que é certo continua sendo certo. Não muda. Então, esse vídeo eu digo para você, escolha fazer o certo, porque nesse mundo há muita maldade. Mas sempre há a escolha de você fazer a virtude, escolher a virtude. E eu falo um pouco sobre isso, pois você tem em um outro vídeo onde você tem que se conhecer, saber quem você é, saber quais são as suas influências e saber de fato o que define você e o que influencia você. Então se você quer saber um pouco, clica nesses vídeos aqui que a gente se encontra no próximo vídeo, tudo bem? Um abraço, deixa seu like, tchau, tchau.